Tiago, o filho de Zebedeu, sobre os reinos do mundo. Era um dia de primavera e Jesus estava no mercado de Jerusalém falando sobre o reino dos céus à multidão que se encontrava. Ele acusava os escribas e os fariseus de colocar armadilhas e obstáculos no caminho daqueles que anseiam pelo reino dos céus, e os denunciava. Eis que no meio da multidão havia um grupo de homens que defendia os fariseus e os escribas, e esses homens tentaram agarrá-lo, e a nós também. Mas ele conseguiu se esquivar, dirigindo-se ao portão norte da cidade. Então Jesus nos disse: Minha hora ainda não chegou. Muitas são as coisas que ainda tenho a vos dizer, e muito ainda hei de fazer antes de me entregar ao mundo. E foi com alegria e jovialidade na voz que ele também falou. Vamos para o norte, ao encontro da primavera. Acompanhai-me às colinas, pois já findou o inverno, e a neve do Líbano está descendo aos vales, para ir cantar junto aos riachos. Os campos e os vinhedos venceram o sono, e estão acordados agora. Saúdam o sol com figos verdes e tenras uvas. Jesus seguiu adiante e nós fomos atrás. Naquele dia e no outro também. Na tarde do terceiro dia, chegamos ao cume do Monte Hermon, e ele ficou a contemplar as cidades das planícies lá embaixo. Seu rosto brilhava como ouro derretido. Esticando os braços, ele disse: Observai a terra com seu traje verde e reparai como os rios adornam de prata as bordas dessa veste. De fato, a terra é bela e tudo o que há sobre ela é belo. Mas existe um reino além de tudo o que conseguimos ver, e ali eu hei de reinar. Se assim o decidirdes, se fosse do vosso desejo, vocês podem reinar comigo. Meu rosto e vossos rostos não terão máscaras. Nossas mãos não empunharão espadas, nem cetros, e nosso povo nos amará em paz, sem medo de nós. Assim falou Jesus, e eu fiquei cego para todos os reinos da terra, para todas as cidades de muros e torres, e resolvi, no íntimo, seguir o Mestre ao seu reino. Nesse momento, Judas Iscariotes se manifestou. Aproximou-se de Jesus e disse: Devemos lembrar que os reinos do mundo são vastos e que as cidades de Davi e Salomão devem prevalecer contra os romanos. Se quiseres ser o rei dos judeus, ficaremos do teu lado, carregando espada e escudo para vencer os forasteiros. Ao ouvir essas palavras, Jesus se voltou para Judas e havia ira em seu rosto. Afasta-te de mim, Satanás, trovejou ele. Achas que vim aqui para reinar sobre um formigueiro por um dia? Meu trono está muito além do que consegues enxergar. Deverá aquele cujas asas circundam a terra procurar abrigo num ninho abandonado e esquecido? Deverão os vivos ser honrados e exaltados por aqueles envoltos em mortalhas? Meu reino não é desse mundo. Meu trono não foi construído sobre os crânios de vossos ancestrais. Se buscai algo que não seja o reino espiritual, é melhor me deixar aqui e descer ao túmulo de vossos mortos, onde as cabeças coroadas de outrora são cortejadas por seus bajuladores, e onde talvez ainda prestem homenagem aos ossos de vossos antepassados. Como ousas me tentar com uma coroa feita de escória,
quando a minha fronte anseia pelas Pleiades ou até por vossos espinhos. Não fosse pelo sonho de uma raça esquecida, eu não sofreria com o vosso sol que nasce sobre minha paciência, nem com vossa lua que lança minha sombra em vossa senda. Não fosse pelo desejo de uma mãe, eu teria me desfeito dos coeiros e voltado para o infinito. Não fosse pelo sofrimento de todos vocês, eu não teria ficado aqui para chorar. Quem és tu, Judas Iscariotes? Por que desejas me seduzir? Acaso me pesaste numa balança e concluíste que devo liderar legiões de pigmeus e dirigir carruagens de criaturas disformes contra o inimigo que se assenta somente sobre vosso ódio e não marcha a não ser sobre o vosso medo? Muitos são os vermes que rastejam sob os meus pés, mas não os combaterei. Estou cansado de pilhérias e de sentir pena desses seres baixos que me consideram covarde por não transitar entre suas muralhas e torres. É uma pena que eu tenha de sentir pena até o fim. Quem me dera desviar meus passos a um mundo maior, onde habitam homens maiores. Mas como? Vossos sacerdotes e vossos imperadores querem o meu sangue, e eles ficarão satisfeitos quando eu for embora daqui. Não mudarei o rumo da lei e não governarei a insensatez. Que a ignorância se reproduza até se fartar de sua própria descendência. Que os cegos conduzam os cegos ao buraco e que os mortos enterrem os mortos até sufocar a terra com seu próprio fruto, cheio de amargor. Meu reino não é desse mundo. Meu reino estará onde 2 ou 3 de vós se reunirem em comunhão, de amor, maravilhados diante da beleza da vida, alegres em minha memória. De repente, virou-se para Judas e exclamou mais uma vez: Afasta-te de mim, homem, teus reinos jamais farão parte do meu reino. Então anoiteceu. Jesus disse, dirigindo-se até nós: Vamos descendo. Está anoitecendo. Vamos caminhar enquanto ainda há luz. Desceu as colinas e nós o seguimos. Judas veio atrás, afastado de nós. Quando chegamos à planície, já era noite. Tomé, o filho de Diófanes, disse: Mestre, está escuro e não conseguimos mais enxergar o caminho à nossa frente. Se for da tua vontade, nos leva na direção das luzes daquele povoado, onde talvez possamos comer e nos hospedar. Jesus respondeu a Tomé: Podem ir às alturas quando sentis fome, e vos trouxe de volta à planície com mais fome ainda. Mas não posso ficar com vocês essa noite. Eu preciso ficar sozinho. Simão Pedro deu um passo à frente e pediu: Mestre, não nos desampares, deixando-nos seguir sozinhos na escuridão. Permite que fiquemos contigo aqui mesmo, no meio do caminho. A noite e suas sombras não vão durar muito e amanhã logo chega se a gente ficar junto. E Jesus respondeu: Essa noite as raposas terão suas tocas, os pássaros seus ninhos, e o Filho do Homem
tem nenhum lugar na terra onde recostar a cabeça. Eu preciso ficar só. Se precisarem de mim, poderei encontrar-me de novo no lago em que eu vos conheci. Nesse momento, despedimos-nos de Jesus com o coração apertado. Não queríamos deixá-lo. Muitas vezes, paramos e viramos o rosto em sua direção e o vimos em sua solitária majestade, andando rumo ao oeste. O único de nós que não se virou para observá-lo em sua solidão foi Judas Iscariotes. A partir daquele dia, Judas ficou carrancudo e distante, e me parecia que havia perigo na órbita de seus olhos.